Torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Este vídeo é uma espécie de continuação do vídeo anterior, onde falamos das mudanças na diretoria de futebol do clube. Eu sou Ivan Luiz Maia Pereira, sócio e torcedor do Vasco, que já viu muitas alegrias e vitórias há muitos anos atrás, mas que do alto dos meus 71 anos não vê mais o clube brilhar como outrora. Vou falar sobre o fracasso atual e a origem do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Espero que o torcedor entenda que podemos e devemos retomar o caminho correto. Aproveite para dar seu like, compartilhar e comentar se quiser. Vamos lá, voltamos já. Eu sempre optei por falar da política do Vasco por duas razões. Uma que com 71 anos de idade não tenho dúvida de que a infiltração política na instituição, assim como acontece em todos os meios culturais brasileiros, arrastou o clube para a sarjeta, e a outra razão é que a intriga, a fofoca, a falta de respeito são as armas que os trapaceiros usam para manter-se no Vasco, apoiados por idiotas úteis e uma imprensa vendida. Qualquer um que tenta fazer um trabalho honesto cai na arapuca montada pelos peritos em destruir reputações. Esses desprezíveis sanguessugas se fingem de vascaínos, bem intencionados, quando na verdade não lhes interessa o sucesso do clube. A regra sempre foi: quanto pior, melhor. Por isso, o cheiro ruim, a caatinga que polui o ar que se respira no Vasco tem origem. São os porões políticos da instituição, repletos de especialistas em costurar maus acordos e decisões em prol de seus interesses pessoais. O torcedor vascaíno não se apercebe desse golpe e vem sendo enganado há décadas. E estamos nós, mais uma vez, nos acostumando com a segunda divisão, tal qual cidadãos de segunda categoria, escorregando na bosta fedorenta produzida há décadas por dirigentes despreparados, mal intencionados, arrogantes e politicamente corruptos. E agora, após mais um fracasso, surgem aqueles que se apegam a velhos ícones, como a um ex-presidente já falecido, como se tivesse sido um exemplo de sucesso. Esquecem o quanto custou e ainda custa essa efêmera glória. E até agora, ninguém foi capaz ou teve coragem de efetuar uma análise profunda sobre suas decisões autoritárias, tomadas monocraticamente, e muito menos ninguém foi capaz de auditar de forma idônea suas contas. E não falo das notas de balanços e balancetes auditados por empresas de idoneidade duvidosa e aprovados por conselhos comprometidos. Ali sim, se o trabalho tivesse sido feito com idoneidade, poderíamos ter encontrado a origem da decadência da instituição. Exposta aí a causa, ao invés de varrida a sujeira para debaixo do tapete, talvez fosse possível combatê-la, imunizar o clube e iniciar sua recuperação. Porém, preferem a inércia a iniciar um verdadeiro processo complexo e completo de revitalização do estatuto e demais regulamentos, todos ultrapassados e incompatíveis com métodos adequados aos dias atuais. Para aqueles com dificuldade de entender o que estou falando, vou ser mais claro. O Vasco teve uma origem, não nasceu do acaso. E quem não concorda com os princípios que nortearam sua criação, ou quer se aproveitar das boas intenções de seus criadores, devem tomar outro rumo. A seguir vou falar sobre um tema que pode parecer estranho para aqueles mais jovens, que torcem mas nunca viram o Vasco vencedor, e são submetidos diariamente à doutrinação pela qual nossa sociedade passa há décadas.
Vou falar da origem dos nossos criadores, a fé e o conservadorismo. O Vasco é um clube brasileiro, de origem e inspiração portuguesa. Vasco da Gama navegava sob a cruz da Ordem de Cristo, usada nas caravelas no tempo dos descobrimentos. Cristo inspirou a criação de uma religião baseada na fé e respeito a um único Deus. Nosso clube, portanto, foi criado obedecendo princípios cristãos e, pela lógica elementar, não devia se submeter a políticos que não acreditam nesses princípios. Atualmente, o clube está dominado por políticos vinculados a partidos políticos cuja ideologia e princípios programáticos não admitem o cristianismo. Opiniões resumem sumariamente a razão que orientou a criação do clube: a fé em um único Deus, justo, compreensivo e misericordioso. A esquerda tupiniquim finge que tolera algum tipo de fé, mas não admite que uma religião oriente as ações dos seus seguidores. Quem ainda não entendeu, vou ser direto. O Vasco é um clube de origem cristã e não pode se desviar da origem e princípios que nortearam sua criação. Vasco sem o símbolo cristão, seja ele a cruz de Cristo, a cruz pátria ou cruz de Malta, qualquer que se queira adotar como primeira ou as três, não é o Vasco dos seus fundadores. Ponto final. Quem ainda não percebeu isso deveria refletir profundamente sobre o que falei e, se mesmo assim não concordar, deveria mudar de time e, quem sabe, torcer para o nosso maior rival. Infelizmente, nos dias de hoje, desviamo-nos tanto do caminho que não percebemos que o atalho adotado é o responsável pelas derrotas em campo, e quanto mais nos afastamos da cruz, mais longe ficamos do caminho correto e mais difícil fica responder à pergunta: onde erramos? Tudo para satisfazer os desejos pessoais e vaidade de uma casta dirigente, cujo exemplo maior foi o ex-dirigente já citado anteriormente, que alardeava seu amor ao clube, mas jamais renunciou aos seus projetos pessoais de poder. Tudo um teatro. Ele errou em tudo? Claro que não. Ele não era burro, por isso chegou onde chegou. E hoje vivemos completa inversão de valores que adulterou o verdadeiro sentido do que é certo e do que é errado. Não somos unidos o suficiente para sermos fortes, porque o grupo do quanto pior melhor continua manipulando os torcedores. Sabem que desunidos somos fracos, e fracos somos derrotados por mais que amemos o clube. Uma torcida gigantesca como a do Vasco vai aos poucos se fragmentando à medida em que seus valores tradicionais originários são deturpados, manipulados e vão se distanciando dos valores dos nossos fundadores. Os Estados Unidos, por exemplo, ainda são uma grande nação porque seu povo ainda acredita nos valores dos seus fundadores. A torcida do Vasco não pode esquecer dos valores dos seus fundadores. Ainda somos o Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube criado para participar de regatas, mas que teve a grandeza de enveredar por outros esportes, principalmente o futebol, sem nunca esquecer sua origem ou mudar sua denominação. Amanhã continuarei tratando do fracasso contínuo do Vasco e o assunto será a manipulação das redes sociais. Espero contar com sua presença. Torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama, até amanhã. Saudações vascaínas.